Vejam só. O Bolsonaro, ele passou mal e foi pro hospital. E eu tô na frente aqui. Cadê? Bolsonaro é levado para o hospital após passar mal na prisão. E querem que eu tenha pena disso. Ah, aumentando fica melhor. Não, fica pior. Bolsonaro passou mal e querem que eu tenha pena. Pois é, eu não sou veterinário, então por que eu teria pena, né? Sabe por que eu não tenho pena? Porque esse cara, ele privatizou a BR Distribuidora, por exemplo. Tem vários motivos para não ter pena do Bolsonaro, tá? Mas uma delas, no contexto atual, é o que fala o Alexandre Silveira, de que o Bolsonaro privatizou a BR Distribuidora. Ele chama de crime de lesa pátria, e foi mesmo, né? Porque a gente podia estar numa situação muito melhor agora na distribuição, porque enfraqueceu a cadeia de distribuição e ampliou dificuldades no controle do preço do combustível. Ah, não pode controlar o preço sim. Ó, aqui tem, deixa eu colocar aqui para vocês, esse daqui, caramba, eu esqueci o nome do cidadão. Alexandre Silveira. Não pode controlar o preço. Pode, claro que pode controlar o preço. Claro que pode, deve controlar o preço. Vamos ver aqui a fala do companheiro aqui, ó. Quando a Petrobras, que tem a produção majoritária do Brasil, mais de 70% do mercado, reduz preço, essa redução demora muito para chegar na bomba quando chega. Para coibir essas práticas lesivas ao consumidor e que não guardam relação com os custos nem com as margens de lucros, nós vamos criar condições para aperfeiçoar o trabalho de monitoramento e de fiscalização dos órgãos de controle brasileiros. Dar mais ferramentas e instrumentos para a Agência Nacional de Petróleo poder acompanhar, monitorar a prática de preços no Brasil e também dar mais instrumentos para os órgãos de defesa do consumidor ter referências objetivas para que eles possam atuar de forma mais consistente e possam de fato coibir abusos. E essas medidas serão permanentes. Uma das falas dele, que foi uma fala como aqui o Guilherme falou, foi uma fala muito boa, né? E ele fala sobre ser um crime de lesa pátria, que na verdade foi esse cidadão aqui. Da nossa BR Distribuidora. Foi um crime lesa pátria ao Brasil, aos brasileiros, desfazer da nossa BR Distribuidora. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de chegar a ser autossuficiente em toda a cadeia produtiva do petróleo e, com isso, garantir soberania para o nosso suprimento de energia advinda do refino do petróleo no Brasil. Mas, infelizmente, o modelo criminoso de venda dos nossos ativos nacionais do governo anterior fez com que nós diminuíssemos a nossa produção de produtos refinados no Brasil, gasolina, diesel e gás natural. A medida que nós estamos tomando aqui, do ponto de vista fiscalizatório, ela é imprescindível e ela vai nos garantir instrumentos eficazes para que nós possamos combater também crime de lesa pátria contra a economia popular, a especulação de preço nessa cadeia dos combustíveis que é tão fundamental na formação de preço final, em especial dos alimentos. Pois é uma situação muito complicada o que esse cara fez. Esse cara, no caso, o Bolsonaro, né? Aqui o Adolfo disse, um frouxo, né? É um frouxo mesmo. E alguma coisa dá errado, o bichinho passa mal, aí vai pro veterinário, né? Vai pro veterinário. Aí houve aqui algumas situações que foram ditas, deixa eu ver se tem aspas aqui. Ó, a alta atribuída retaliações do Irã, tal, isso aqui fala. Essa entrevista é coletiva para fazer uma reparação naquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, né? O petróleo fugindo do controle em quase todos os países. Aí foi a fala do presidente. Críticas à BR Distribuidora, né? Veja, se a gente tivesse a BR Distribuidora sob nosso controle, a gente provavelmente não, né? Era uma certeza de que a gente tinha na mão uma arma letal contra a especulação, né? Letal. Porque assim, ó, existe. O João tem um ponto aqui. Vender determinados ativos por si só já é um crime de lesa pátria. Mas você vai fazer um crime de lesa pátria, pelo menos lucre com isso. Não, o cara pega e vende a preço de banana. Aí o cara vende a preço de banana, o que é terrível, né?
o que é terrível, como foi feito na época do Fernando Henrique, que vendeu as estatais a preço de banana. Vamos lembrar da seguinte coisa também sobre este animal aí chamado Bolsonaro, que querem que eu tenha pena, querem que você aí tenha pena. O Bolsonaro, ele privatizou algumas das nossas refinarias, não foi só a BR Distribuidora, que o nome diz, é uma distribuidora, ele privatizou refinarias também, o que já tem se mostrado uma bomba, uma verdadeira bomba. Pode perguntar, Adolfo. Ó, refinarias, isso daí foi do dia 11, mas eu trago para contexto. Refinarias privadas ameaçam suspender importações para forçar alta no preço. Lembrando que nós não somos autossuficientes no refino do petróleo, nem na produção. Por isso a gente precisa ainda importar diesel, por exemplo, e gasolina. Aí, olha só, se não tivesse privatizado, não teria acontecido isso. Não estaria acontecendo isso. Aí a gente vê aqui que é uma denúncia feita pela Federação Única de Petroleiros, a FUP, que aponta para a sinalização, né? Aponta para a sinalização da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. O cachorrinho aqui do lado. E aí, citar aí essa guerra e essa intriga, aonde, abre aspas para David Bacelar, é um absurdo ameaçar um país com desabastecimento para forçar aumento de preço. O Brasil produz petróleo a custos baixos, especialmente do pré-sal, que está sendo um dos mais baratos do mundo. Usar o risco da falta de combustível para pressionar o reajuste é uma prática abusiva, penaliza diretamente o consumidor brasileiro. E aí eu pergunto para vocês, eu devo ter pena? Eu tenho que ter pena, hein? Eu preciso ter pena? Eu não vou ter pena disso, né? Não vou ter pena disso. Nesse caso, se tivéssemos ainda a distribuidora BR, poderíamos baixar o preço na bomba e assim forçar os postos privados a baixar? Poderíamos. Porque a distribuidora, ela bota o preço que ela quiser porque é privado, né? É privado. É só ver, por exemplo, o caso da refinaria aqui, né? Que tá fazendo isso aqui. Ameaça suspender a importação para forçar preço. Se a refinaria fosse nossa, isso não estaria acontecendo. Agora, se a distribuição é nossa, a gente pode forçar o preço para baixo. Obviamente, assim, né? Não é forçar o preço para que se desmantele a Petrobras, né? É forçar o preço para baixo dentro de uma margem aceitável, sem que a empresa também se lasque, né? E veja que ainda sem ter essas refinarias no nosso controle, ainda sem ter a BR distribuidora sob o nosso controle, a Petrobras ainda não repassou preço. Porém, o que é que está acontecendo? Os postos de combustíveis estão usando o subterfúgio da guerra para dizer, temos que aumentar o preço. Inclusive a ANP está aí em cima para fiscalizar. Só que é complicado, né? Fica causando uma histeria, inclusive deixa eu ver aqui o pacote do Lula, deixa eu ver se está aberto aqui ainda. Nesse pacote aqui do Lula, deixa eu te tirar aqui. Nesse pacote do Lula, uma das coisas que ele faz, deixa eu ver se estou aparecendo na frente, um decreto que determina que os postos de combustíveis adotem sinalização clara e visível ao consumidor, informando a redução dos tributos federais e do preço em função da subvenção. Subvenção é incentivo. Por que com certeza foi o Sidônio, né, que fez isso, né? Com certeza foi o Sidônio. E aí você veja, por que é que ele fez isso? Porque os postos de sacanagem, eles estão fazendo o preço subir e dizendo, por causa daí do Irã. Aí o Lula, não, vocês vão abaixar o preço e vocês vão dizer que foi a gente que mandou, entendeu? Para ver se toda vez que o Bolsonaro vai lá abastecer o tanque, tá lá escrito, né? Baixamos o preço por causa da lei federal, sei lá das quantas. E aí a gente vai trazendo aqui atualizações para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, de deixar a sua inscrição, que é importante para ajudar a manutenção do canal. Considere ser membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e hype esse vídeo para nos ajudar.